Eu sou a Gi Carvalho e hoje, antes de fazer a análise das minhas entradas, comentar o que eu fiz nas minhas operações hoje, eu quero começar dando uma bronquinha. Gente, muitas pessoas têm tido muita dificuldade no day trade, isso é natural, isso acontece com a maioria. Mas qual que é o maior problema? Quando isso acontece por conta de controle emocional, falta de disciplina, falta de gerenciamento, não dá. Vocês precisam entender que é um mercado difícil, porque precisa muita calma, envolve dinheiro e tudo que envolve dinheiro tem um lado emocional pesado, mas se você não tiver um bom comportamento, isso não vai funcionar direito para você. Ah, tá dizendo lá perfeitinha, que faz tudo. Não, eu fiz muita besteira também, só que eu entendi que não adiantava mais eu cometer aqueles erros, então eu comecei a mudar. Eu mudei de um dia para o outro? É óbvio que não, mas eu tentei essa mudança foi acontecendo, isso é o mais importante, então entendam. Se você não está operando bem ainda, volta para o simulador. O simulador não vai te trazer nada de controle emocional, mas você vai aprender a técnica, vai aprender a operação, entender, a fazer a melhor leitura, identificar qual que é a forma que você se sente mais confortável operando. O que não dá é para ficar colocando dinheiro na corretora, perdendo todos os dias, tendo prejuízo todos os dias enquanto tenta aprender ou clicando demais, fazendo besteira. Olhem o operacional, seja o meu, seja qualquer outro. Siga esse operacional. Respeite os parâmetros dele, de loss principalmente. Tem um limite de perda inteligente. Porque não adianta, se você, quando ganha R$100, você não pode aceitar ficar perdendo 300. Não faz sentido nenhum, a conta não vai fechar. Então, hoje o meu recadinho antes de ir para as análises é esse. Avalia, se o seu comportamento não está legal, pensa, reavalia, vê se você está num operacional que te deixa confortável ou não, procura algo que te deixe mais confortável, opera pequeno, esquece dinheiro. O foco não pode ser em ganhar dinheiro. Primeiro você precisa aprender. Começou a fazer direito, tá aprendendo, tá tendo resultado fazendo direito, aí que você vai começar a ganhar dinheiro, porque a sua mão vai aumentar e você vai ter um resultado melhor. Então era isso que eu queria dizer no primeiro momento. Bora lá ver o que eu aprontei hoje. E fechamento de mês, mais um mês fechando dentro da meta, dentro do planejado. Um mês bem mais chato, mas deu tudo certo no final e bora para dezembro. Bora lá então para mostrar quais foram as minhas operações hoje, começando pelo mini índice, um diazinho. É que assim, é que a gente tá mal acostumado, né? A gente gosta que ele se movimenta direto. Quando ele fica meio enroscadinho, fica chato, aquela coisinha assim, tipo, por que você não vai logo, meu filho? Em vez de ficar nesse langa-langa danado. Mas vamos lá. Falando do 8R, primeiro, agora eu não falo mais do 11, né? Falo do 8, que coisa, que a maioria tá operando 8. Mas vamos lá, tanto o 8 como o 11 não deram entrada, já começou o dia trabalhando acima das médias, não dando oportunidade de cruzamento. Eu fiz a minha entrada pelo 20R e peguei 500 pontos nessa operação. Para quem esperou o 8 ou 11, não deu entrada porque ele já abriu trabalhando acima das médias. Então eu fiz a minha entrada pelo 20. Aí, depois desse movimento, ele fez um movimento de queda aqui no 8R, também no 11. No 11 acho que teria até dado stop. Deixa eu colocar o 11R aqui rapidinho. No 11R, pertinho da VWAP, né? Então o risco não fazia muito sentido, apesar do estocástico estar dando plenas condições. Não era uma entrada tão interessante pelo 11, porque tinha proximidade da VWAP. Já no 8R estava um pouco mais distante. Então dava até para dar uma riscadinha a mais, por quê? Porque pagaria pelo menos o gain mínimo até VWAP. Até VWAP 268 pontos, ele andou 220 pontos, quer dizer, pagaria gain mínimo, pegaria ali uma parcialzinha, então dava para colocar um dinheiro no bolso. Quem fez essa entrada? Com base no estocástico, obviamente no macro. Era uma operação contra a tendência, mas aquilo que eu falo para vocês. Quem é mais conservador só vai operar a favor do macro. Quem tem um gerenciamento que pode arriscar um pouco mais, tem que arriscar nos momentos em que permitam. Igual, estava dando condições pelo estocástico, no 8 tinha uma distância legal da VWAP, então dava para entrar. No 11R já não dava. Mas eu não fiz essa entrada aqui. Aí depois ele aqui no 8 deu esses movimentinhos mais curtinhos aqui. Depois seguiu fazendo um movimento de queda. Aqui é o pior
pior problema de todos, porque se no 8R ele já tá lateral assim, é porque não dá o que fazer. Ou você tá operando num renco maior e tá sentindo toda essa oscilação do preço dentro do seu range, né, dentro ali do seu stop, que seu stop tá distante, são 300 pontos, por exemplo, no 20R, então você não tá sentindo essa movimentação. Agora no curto, você entra que você é estopado, então é bem ruim. Então tem que tomar cuidado com isso, principalmente quando ele tá aqui. Se você olha esse range, ele começou a fazer movimentos muito picadinhos, ele fez um movimento de queda, ok. Aí ele só subiu 3 blocos até a média de 21, quer dizer, recusou a média de 21, caiu. Mas tinha VWAP, já subiu de novo. E já ficou nesse lenga-lenga, já é um processo mais ruinzinho. Tenho certeza que algumas pessoas teriam entrado porque estaria a favor do macro. Não era de todo mal, né? Não dá pra gente considerar que seria de fato uma entrada errada, né? Mas no 8R a gente tem essa dificuldade. Ele tem bem mais ruídos, então nem sempre ele vai te dar uma entrada favorável. O que eu particularmente não gosto de fazer, eu vou mostrar pra vocês. Eu sempre opero olhando os rencos maiores. Então, quando ele dá esse cruzamento de alta aqui, ó, quando ele faz esse cruzamento, no 20 eu tenho um box negativo. O que eu chamo de box negativo? Um box que está fazendo um movimento de queda. Por mais que ele tenha feito esse pavio, eu não gosto muito de fazer entrada quando no 20 ele está fazendo um movimento contrário. Ah, mas para ele reverter, ele vai ter que fazer esse movimento? Sim, mas normalmente eu me sinto um pouco menos confortável. Então eu prefiro, de repente, perder essa entrada, já que eu já tinha feito esse movimento, e esperar para ver o que vai acontecer. E de fato ele segue caindo. Esse foi o motivo por eu não ter entrado nessa operação no 8R. Aí ele faz novamente o cruzamento de queda. Aqui, no meu ponto de vista, é um pouquinho mais interessante se a gente for analisar que aqui no 20 você tá tendo um movimento de queda, né? Um movimento para baixo, só que já muito perto novamente da VWAP, ali te dá um risco adicional, 120 pontos somente. Para quem opera com um contratinho só que não consegue fazer parcial, é um risco maior. Teria pago mais um risco adicional, porque quem faz parcial, antes da VWAP faz uma parcialzinha, consegue segurar um pouquinho mais o trade, não teria voltado para estopar, depois teria feito um movimento maior de queda, seria um movimento mais interessante. Eu novamente, eu não entrei nesse cruzamento nem de alta nem de baixo, porque eu estava avaliando como estava a movimentação, e aí quando ele fez o cruzamento no 20, aí eu fiz a minha entrada, chegou a dar um calorzinho, falei, eita, vai querer estopar, mas depois ele andou, mas peguei poucos pontos, peguei só 300 pontos nessa operação, porque ele ficou nesse vai, não vai, eu preferi não segurar muito o trade, teria pago até um pouco mais, mas saí com 300 pontos e tudo certo. E foi uma boa entrada no 8, eu acho que no 11 teria sido a melhor operação do dia, deixa eu olhar aqui. É que no 11 teve essa primeira, que é aquilo que eu falei, que não fazia muito sentido por conta da proximidade da VWAP. Mas aí depois ele ameaçou subir e aí quando ele fez o cruzamento de novo estava muito perto. Então assim, tinha um risco adicional mais uma vez. Para quem teve ousadia de entrar, deu bom. Mas aqui também seria um risco mais elevado. Apesar de já ter testado aqui uma vez, mas né, não deixa de ter um risco aqui. E deu oportunidade de entrada aqui, teve uma falhazinha de topo, um topo mais baixo, seria uma entrada válida, porém no meio do pivô, um risco adicional também, então eu me senti mais confortável em fazer a entrada aqui pelo 20, porém me deu um calorzinho, andou, por isso que eu fiquei pouco tempo nesse trade. Aqui, falando novamente de 11R, ele fez esse cruzamento de alta, de novo nessa região congestionada, um risco adicional. Quem esperou um teste, uma confirmação, esperou cruzar, voltar na média de 21 para fazer uma entrada, teria dado bom, teria pego um belo do movimento de alta, independente de ter pego o movimento inteiro ou não. Eu entrei pelo 20R de novo. E aqui no 8 é que ficou um sambalelê danado. 8R. No 8R, aqui ó, foi a tristeza do operador. Quem opera o 8R é o que eu falo sempre. O 8R a gente consegue antecipar a entrada, porém ele é extremamente cheio de ruído. Tem dia que ele vai lindo, quase não tem ruído, as entradas são todas lindas. E hoje
Ele fez um movimento de queda, ok, e depois ele ficou aqui no ameaço. Fazia sentido fazer as compras? Não, porque ele estava numa tendência de queda e a gente tinha sempre o pivô muito próximo. Então, para mim, não fazia sentido entrar nessa compra, nem nessa daqui, porque todas estavam muito próximas ao pivô. Então, eu não teria feito nenhuma dessas compras. Ah, então tá bom. E a venda? A venda é algo muito delicado da gente comentar. Por quê? Quando a gente fala de 8R com um stop muito curtinho, qual que é o maior problema? Se ele está numa consolidação, que é o que acontece na maioria das vezes, depois que ele faz um movimento muito forte, a tendência é ele consolidar, ele vai ficar ali acumulando para continuar andando. Isso é muito natural. Ah, poxa, Gi, mas eu não consigo identificar isso. É acostumar o olho, não tem jeito. Por mais que esse movimento de queda tenha sido picado, foi um movimento de queda grande. Ele fez um movimento maior. Então é natural ele dar uma acumulada antes dele decidir se ele vai continuar caindo, que é o que não acontece na maioria das vezes, ou reverter e subir. Só que aqui, como o stop é muito curto, a chance de você entrar, ser estopado e depois ele ir ao seu favor é muito grande. Então é algo que é bem delicado no 8R, porque é um renco muito curto, é em conseguir fazer essa análise. Então qual que é a minha sugestão? Teve um movimento muito forte, acima de 1000 pontos, de topo a fundo, ou de fundo a topo, tanto faz, dependendo da direção. Nessa acumulação que provavelmente ele vai fazer, fica de fora, não entra. Ah, mas e se ele cruzar e ir embora direto? Azar, foi, melhor deixar de ganhar do que perder. Porque a maioria das vezes acontece isso, ele faz um movimento forte, ele dá aquela acumulada e depois ele anda. E nessa acumulada, mesmo no 8R que é curtinho, às vezes ele não paga nem os 100 pontos mínimo ali, né? E aí fica te estopando e acaba com o seu gerenciamento. Então é algo bem delicado. Então minha sugestão é, fez um movimento mais forte, analisando aqui qual foi a máxima, até onde ele caiu, até, né, um movimento mais forte. Aqui ele ainda não estava consolidado, ok. Aqui andou, sei lá, 1.200 pontos, 1.300 pontos. Começa a ficar atento, porque a chance dele ficar ali acumulando, sambando antes de andar é grande. E não tem como a gente adivinhar, gente, não adianta. Vai ter dia que ele vai acumular um tempão, tem dia que não muito. Às vezes ele vai ficar num range muito curto, outros dias num range até que dê oportunidade de fazer as operações. Então é mais delicado, principalmente falando de quem tem uma margem menor, que pode fazer menos trades e não dá para ficar arriscando nesse momento. Minha sugestão vai ser sempre ficar de fora nesse momento. Não consegue identificar de imediato, levou um stop e para. Ah, entrei aqui, apesar que estava na cara do pivô, não fazia sentido, levei o stop da alto, parei. Ah não, como a tendência era de queda, eu preferi entrar na venda. Entrei na venda, deu stop, parei. Não faça as outras, até ele sair dessa consolidação e te dar a oportunidade de fazer alguma outra coisa. Essa é a minha sugestão. Mas aí eu fiz essa alta toda aqui pelo 20, saí com 450 pontos. Aqui eu até saí com trade menor, porque ia ter a notícia, e normalmente quando tem notícia, eu sei que tem uma volatilidade adicional, tava dando até mais, tava dando quase 700 pontos, eu acho que era quase 700, nem lembro mais, vamos ver aqui. E aí eu já protegi 500 pontos, eu protegi, ele me tirou. Ó, é que eu tava com parcial, né? Mas aqui, ó, 550 pontos. A hora que vai dar notícia, eu já deixei meu stop ali justinho, meu stop gain justinho, num cisco já me pegou, já me tirou, porque eu falei, não, depois da notícia esse trem resolve cair, então eu quero ficar fora. E aí eu fiquei fora, saí, já realizei aqui antes. E peguei esse movimento de alta aqui todo não, porque eu saí nessa reversão, então quando fechou esse box para baixo eu saí da minha operação também, não quis segurar. Então no índice foram essas operações. No dólar hoje eu fiz 3 operações no 3R. Hoje o 3R estava com ruído lascado. Dia de rolagem é super delicado, eu fiz algumas operações, depois eu resolvi parar. Eu fiz a primeira, fiz esse movimento de alta, peguei 7,5 pontos. O macro praticamente passou a maior parte do tempo acima das médias hoje. Aí eu tava focando, né, em fazer as compras, mas quando eu achei que aquela coisa, né, achei que já subiu demais, acho que agora dá pra fazer uma vendinha. Tentei fazer uma vendinha, bateu na... E assim, né, aquele negócio. É teimosia. Aqui o estocástico estava dando condições, estava ok. O macro estava comprador, não estava vendedor. Não vinha de topos descendentes, mas eu quis fazer uma venda na cara da VWAP. Aqueles 5 minutos de jeguice.
Vendi, andou 2,5 pontos só, não deu tempo nem de proteger nada, ele voltou e me tirou, e aí nessa deu stop. Aí eu esperei um pouquinho e voltei a entrar na compra, porque o macro era comprador. Aí eu fiz essa compra aqui e peguei mais 10 pontos e depois eu falei, chega, tô positiva, tá bom, deixa pra lá, é pouca coisa, mas tá positivo, não quero não. E aí teve notícia, ele ficou todo bagunçado, cheio de ruído, aí aqui no 3 aí já fica bem mais chatinho, porque tudo movimento picotado, mas aí eu não fiz mais nada no dólar. Então é isso. Esses dias eu tava meio sumido, porque essa semana foi semana de mentoria, aí fica mais corrido, dando suporte lá para os alunos, acaba consumindo um pouco mais de tempo, então aí as minhas outras atividades ficam atrasadas, aí eu não consegui conciliar em fazer as gravações, editar, subir essa coisa toda, mas hoje cá estou eu. Inclusive esse mês fechou novamente dentro da minha meta, positivo, falei, até cheguei a postar lá no grupo aberto do Telegram o meu resultado. Não gosto muito de ficar postando resultado não, mas foi só para dar uma chacoalhada na galera que tá, às vezes dá uma dispersada. Mas então é isso. Espero que o mês de vocês, olha, hoje eu recebi feedback de vários alunos mandando relatório de performance do mês, fechando positivo, alguns dizendo que fecharam positivo pela primeira vez depois de alguns anos, e eu fico feliz demais, porque independe se fechou positivo R$200 ou R$2.000, não importa. São pessoas que vinham perdendo todos os meses e estão começando a conseguir ter ganhos, fechar positivo, e é um processo. E eu tô feliz demais com esse resultado dos alunos, porque é o que eu falo, o simples que funciona é só ter disciplina e ter paciência. Porque não adianta ficar caçando entrada. Se não tiver paciência pro gatilho acontecer e querer ficar inventando entrada, não vai funcionar para você. Um grande abraço, não esqueçam do like da Gi e até o próximo vídeo.